Vamos lá, começar a aula sobre equipamentos de proteção, certo? Eu creio que vocês, principalmente para quem já está um pouquinho mais avançado no curso, né, ainda com 2 anos aí, eu creio que vocês já devem ter visto pelo menos um pouquinho sobre os EPIs, certo? Mas nós temos que ter em mente que não existe apenas os EPIs, certo? Tem os EPIs e os EPCs. EPI, como todo mundo sabe, é equipamento de proteção individual, ou seja, é aquilo que eu uso individualmente, certo? Aí lá vai as luvas, lá vai o jaleco, lá vai o sapato fechado. Mas também tem os equipamentos de proteção que protegem você e também os seus companheirinhos de trabalho, né? Que é chamado do EPC, ou Equipamento de Proteção Coletiva, certo? Agora, nesse exato momento, vamos falar apenas dos EPI, ok? Vamos para frente. Ó, sobre os EPIs, né? Eu sempre trago para os alunos esse desenhozinho aqui, ó. No ambiente de trabalho, vamos ler aqui primeiro, né? É necessário aplicar primeiro soluções técnicas que controlem os riscos em suas origens, né? Que é aqueles procedimentos padrões que a gente viu anteriormente. Eliminando se for possível. Normalmente não é possível eliminar o risco por completo, né? Então, ó, isso aqui é a biossegurança. E aqui também estão os EPIs aqui dentro. Eu tenho o risco e o homem, né? Sempre que possível, o homem, a gente, seres humanos, trabalhadores, pagadores de impostos, certo? Eu tenho o risco e o homem. Primeiro eu tento eliminar o risco, certo? Assim o homem vai ficar feliz, né? Vai ficar doente. Se eu não consigo eliminar o risco por completo, como por exemplo no ambiente do hospital, né? Se não for possível eliminar o risco, eu tenho que isolar, né? Aqui, ó, simbolizando, coloquei o risco dentro de uma caixa. E o homem continua, ó, feliz, certo? Mas se eu não consigo nem eliminar o risco e nem isolar o risco, o que eu tenho que fazer é proteger o homem, né? Proteger o trabalhador, a trabalhadora, né? E como que eu protejo esses trabalhadores, essas trabalhadoras? Através do uso de EPIs, certo? Então, estão vendo que tudo é uma historinha bem contada, né? Então, se eu não consigo eliminar totalmente o risco, eu isolo. Se eu não consigo isolar o risco, como é na maioria das nossas atividades, né? Não consigo isolar, né? O paciente, na maioria das vezes, não consigo isolar ele numa sala sozinho, né? Então, eu preciso me proteger. Protejo com EPI, ok? Mas, Hudson, que raios é EPIs? Vamos lá. Em palavras, ó, definição de EPIs. São equipamentos que servem para proteção do contato, certo? Com agentes infecciosos, né? Ou seja, os EPIs vão impedir que vocês entrem em contato diretamente com aqueles micro-organismos que nós vimos anteriormente, ok? Também protegem, ó, contra substâncias irritantes, contra toxinas, contra outros materiais, perfurocortantes e submetidos a aquecimento ou congelamento. Mas aqui a gente não tem muito isso. Só aquecimento na sala de CME, né? Vamos ver. Pronto. Então, basicamente, o EPI é isso. São equipamentos que servem para proteger nós contra outras
contra outros tipos de agentes causadores de riscos. Quais são esses agentes causadores de riscos? A gente volta lá para as primeiras aulas, aí vê os micro-organismos, vê os elementos químicos, vê os acidentes, né, que foram cortantes, entre outros. Aquela pergunta que fizeram para mim no bloco anterior sobre a injeção, né, foi bastante legal. Depois eu fiquei pensando que na verdade vocês, né, vocês trabalhadores, vocês têm o direito de usarem quantos EPIs vocês precisarem, ou seja, quantas luvas vocês precisarem. Claro, com responsabilidade, evitando desperdício. Mas, o EPI, o equipamento de proteção individual, como as luvas, elas são um direito do profissional, certo? Usar EPI é um direito do profissional da saúde, né? Então, os hospitais e outras coisas que dão EPI, eles não dão porque são bonzinhos, não, certo? Se fosse por isso, eles nem davam. Eles dão porque, os hospitais dão porque é lei, certo? E a instituição em que o profissional trabalha é obrigada, certo? Obrigada, ou seja, ela tem que fornecer, certo? E está em lei, está aqui, a lei número 6514 de 22 do 12 de 77. Não é uma lei nova, certo? Dentro da consolidação das leis trabalhistas. Então está junto das leis trabalhistas, que fala sobre a segurança do trabalho. Ele fala no artigo 166 desse código. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, novamente, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente, sem queixo nenhum, ou seja, não pode falar nada, tem que dar gratuitamente, não pode vender, não pode nada. Equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sempre que as medidas de ordem geral não forem completas, a proteção contra risco de acidentes e danos à saúde dos empregados. Ou seja, aqui já entra na parte do EPC, né? Mas quando o EPC não é suficiente para proteger nós, trabalhadores, o empregador, né, o dono do hospital, ou a prefeitura, ou o estado, até mesmo o governo federal, eles são obrigados a fornecer esses equipamentos gratuitamente, certo? E não pode ser qualquer equipamento, como diz aqui, no artigo depois daquele 166, que é 167, né? O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda, utilizado com a indicação de certificado, a aprovação do Ministério do Trabalho, certo? Esse a venda aqui, não é a venda para nós trabalhadores, não. É a venda para os nossos chefes, né? Para a prefeitura, outras coisas. Aqui diz o quê, Está dizendo que os EPIs, eu não posso, por exemplo, eu tenho em casa um monte de máscara de TNT, que é tecido não tecido, né? Eu não posso simplesmente fazer as máscaras e dar para os meus trabalhadores. Não, certo? Eles têm que ser aprovados pelo Ministério do Trabalho, certo? E as empresas que vendem esses EPIs, eles precisam ter essa aprovação, certo? Então, não é qualquer material que tem que ser disponível para mim, pelas prefeituras, por outras coisas, né? Vamos lá. Esses equipamentos, é fundamental que o profissional da saúde utilize os EPIs de forma correta, certo? O uso indevido desses equipamentos podem provocar acidentes. Claro, se eu não usar os EPIs de forma correta, né, eu vou sim causar acidentes, né? Uma coisa que ia ser para o meu benefício vai servir contra mim, né? Então, justamente por isso que vocês têm essa disciplina, que é para vocês aprenderem a usar esses equipamentos e conhecerem
quais são eles. Outro ponto, os EPIs descartáveis ou não deverão estar à disposição em número suficiente no posto de trabalho, certo? Voltando àquela pergunta do nosso colega. De forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Ou seja, se eu for trabalhar, se eu for dono de um hospital, né, sabe, né, eu vou ter que comprar muitos EPIs, certo? Porque, além de eu ser obrigado a dar EPIs, eu não posso deixar faltar nunca, certo? Isso aí, lá vem fiscalização, vem multa, enfim. Ah, professor, mas eu estou vendo que na crise do coronavírus está faltando tudo, está faltando máscara, está faltando tudo. Mas não é uma crise, né? É diferente. E mesmo assim, eles estão fazendo os esforços para que não falte, né? Os EPIs que devem estar disponíveis obrigatoriamente, certo? Que são obrigados a estar lá no ambiente de trabalho, para todos os profissionais que trabalham em ambientes laboratório e também de hospitais, né? Não são laboratórios. São, jalecos, luvas, máscaras, os óculos e protetores faciais, certo? Esses aqui são obrigatórios, principalmente esses três primeiros. Esses três primeiros não podem faltar. Um resumo do que eu falei até agora, Resumindo, as obrigações, para o empregador quanto ao uso dos EPIs. Ou seja, o que as prefeituras, que são donos de hospitais, o que os planos de saúde têm que fazer em relação aos EPIs. Adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. Né? Ou seja, precisa de EPIs que realmente funcionem para aquela atividade. Fornecer ao empregado somente EPI comprovado pelo Ministério do Trabalho. Né? Isso aqui a gente viu também, só resumindo o que a gente viu até agora. Uma coisa que a gente não viu, além de dar o EPI, também é importante que o empregador, né, que a prefeitura, enfim, treine o trabalhador para o uso do EPI de forma adequada, certo? Eu não posso simplesmente dar os equipamentos para pessoas usarem sem nem instruir eles como devem ser utilizados, certo? Se eu compro equipamento para os meus profissionais, se eu forneço o equipamento comprovado pelo Ministério do Trabalho que funciona, se eu treino os meus profissionais para usar esses EPIs, eu tenho que tornar obrigatório o uso deles em ambiente de trabalho. Ou seja, eu quanto empregador, quanto chefe, eu posso sim exigir para o profissional utilizar esses EPIs, né, obrigatoriamente, né? Então, eu posso sim obrigar aos funcionários a usar esses EPIs, certo? Quando eu falo eu e os chefes aí dos hospitais e outras coisas. Só que nós, enquanto trabalhadores, né, enquanto réis, proletariado, né, que são assalariados, trabalham em hospitais, nós também temos obrigações, né? Nós só devemos usar esses EPIs para a finalidade a que se destina. Ou seja, não posso utilizar EPIs para outras coisas fora do ambiente de trabalho. Eu tenho que responsabilizar, né? Tenho que me responsabilizar por sua guarda e sua conservação. Ok? Usá-los sempre que estiver em uma área ou realizando atividades de riscos. Então, tudo isso são as minhas obrigações quanto trabalhador. Né? Agora eu vou falar um pouco dos tipos de EPIs. A gente viu o que é os EPIs, viu algumas legislações, e agora nós iremos ver,
certo? Os tipos, né? Os tipos de EPIs. Primeiro, né, o mais importante, o mais comum de todos, que é o nosso querido jaleco, né? Vamos ver aqui o que fala esse slide em relação aos jalecos. O jaleco, ó, protege a roupa e a pele do profissional. Aqui é do laboratório, pessoal, porque essa aula é do laboratório também, certo? Mas aqui leva em consideração para o pessoal da saúde, certo? O jaleco protege a roupa e a pele do profissional da saúde de contaminação por fluidos corpóreos, salpiques e derramamentos de materiais infectados, né? Pode ocorrer desde a coleta, até mesmo coletar sangue, ou até mesmo quando você estiver fazendo algum procedimento de curativo, entre outras coisas, certo? É importante que o jaleco seja colocado assim que o profissional entre aqui no hospital, certo? Nos hospitais, e permaneça com ele o tempo todo. Ó, agora vírgula. Para ir a cantinas, refeitórios e bancos de bibliotecas, assim que hospitais grandes têm sim bibliotecas, né? Eu tenho que tirar eles. Então, eu não posso sair desfilando por aí com o jaleco, certo? A limpeza, ó, do jaleco deve ser feita na própria lavanderia do hospital. Como eu disse, tem hospitais de grande porte que fazem esse trabalho para a gente, né? Mas, ó, em caso de hospitais de pequeno porte, como diz aqui, ó, caso esse serviço não seja disponível para o profissional da saúde, no caso dos hospitais de pequeno porte, né? O ideal é que, primeiramente, o jaleco seja autoclavado e depois levado para casa, né? Normalmente também você não autoclava. É recomendado mesmo, se não tiver essa possibilidade de autoclavar, você pode colocar em um saco plástico e levar para casa, e separar das outras roupas e sempre colocar água sanitária para matar os possíveis micro-organismos. Vamos aos tipos de jaleco, certo? O jaleco mais comum que a gente vê é realmente aquele jaleco de pano, né? Bem bonitinho, né? Que pode ser de algodão ou até mesmo material sintético, mas normalmente é de poliéster, coisa parecida, né? É indicado para quê, ó, esse tipo de jaleco? É um protetor da roupa e da pele que deve ser utilizado exclusivo em ambiente laboral, ou seja, ambiente de trabalho, para prevenir a contaminação por exposição de agentes biológicos, né? O jaleco, ó, deve ter colarinho alto e mangas longas. Isso aqui é importante, ó. Não tentem enganar isso aqui, ó. Jaleco, sempre colarinho alto e mangas longas. Como eu disse, pode ser de algodão ou de material sintético. Devem ser transportados, ó, em sacos impermeáveis e lavados separadamente das roupas de uso pessoal, como eu falei anteriormente, né? Você tem aqui, se você usa jaleco no ambiente de... É para você usar jaleco, né? Aliás, no ambiente de trabalho, vocês devem separar eles, colocar no saco para levar para casa. Não pode levar para casa junto com as outras coisas da sua bolsa, né? Vai contaminar as outras coisas. Outro tipo de jaleco, ó, é aqueles de TNT. TNT, tecido não tecido. Que é esse daqui, ó. Oferece a proteção ao usuário, criando uma barreira contra contaminação cruzada, né? Contaminação cruzada é por objetos, enfim, por outros, né? Poluição ambiente e fluidos corpóreos, além da higienização em locais que necessitem de cuidados especiais. Se esse jaleco ele é TNT, ele é descartável. Então, depois que você utilizar ele, você precisa jogar fora, certo? Esses jalecos são normalmente, ó, utilizados em centros cirúrgicos, certo? E agora em todos os hospitais depois do coronavírus, né? O pessoal usa para cobrir, usa o jaleco normal, né? Usa esse jaleco aqui para se proteger contra esse vírus.
Isso aqui, pessoal, é principalmente para as meninas, né? Vocês, ó, que gostam de renda, né? Os homens também, às vezes, gostam de usar jaleco sem manga. É raro, certo? Jaleco, ó, tem que ser totalmente fechado. Não pode ter essas rendas, certo? Porque senão vai servir de nada, ok? Se não tiver manga, pior ainda, certo? Você tem que colocar na sua cabeça que você precisa se proteger. E deixar os seus braços expostos não é a melhor proteção. Notaram aqui se o pessoal usa isso, usa, viu? Eu já tive professores que usavam assim, certo? Então o pessoal usa mesmo, ok? Pensa que não, mas é. Ó, alguns lembretes, ó, alguns lembretes técnicos sobre o uso do jaleco. Vocês precisam saber, ó. Nos hospitais tem muitas aquelas roupinhas, né? Coloridas, ou até mesmo essas aqui brancas, né? Essas roupas não substituem o jaleco, de maneira alguma, certo? Ó, isso aqui a gente né, não faz muito, mas a troca de CPI deve ser diária e sempre que for contaminado por fluidos corpóreos, né? Então, é recomendado pelas leis que você lave o seu jaleco diariamente, né? Quando você vai para o ambiente hospitalar, né? É complicado, né? Mas se o hospital já faz esse procedimento, é uma vantagem para nós, né? Mas se não, é complicado. A gente trabalhar, né? Todo dia é complicado. Tem gente que sai de um plantão, vai logo para outro, né? Outra coisa, ó, não circule nas dependências externas. Aqui eu coloquei laboratório e clínica, mas também hospitais, certo? Com o jaleco. Sempre remover o jaleco quando sair da clínica, laboratório ou dos hospitais, certo? Normalmente, esses não tem aqui, por causa que isso aqui eu usei na outra turma. Esse slide. Pronto. Não usar jaleco fora do ambiente de trabalho, certo? Essa imagem aqui, essas imagens, aliás, acho que precisa nem comentar muito, né? Uma pessoa dentro do ônibus utilizando jaleco, certo? Uma pessoa no meio da rua utilizando jaleco. Outra pessoa aqui, ó, no meio da rua, perto de outras pessoas utilizando jaleco. Tem pessoas que pensam que jaleco está na moda, mas não é bem isso, certo? Jaleco é um equipamento de proteção individual. Tem até uma brincadeira, ó, do porquê que as pessoas usam jalecos. Aqui não é nada oficial, né? É apenas uma brincadeira que o pessoal da saúde fez, né? O porquê que nós usamos jaleco, ó. A maioria usa porque, ó, para se sentir importante, né? Alguém de vocês aí usa jaleco para se sentir importante? Outra grande parte das pessoas, ó, utilizam jaleco para onde tem inspeção surpresa, né? Que é onde vai a vigilância e outras coisas, né? Outras pessoas, ó, essa parte aqui, ó, usa para esconder, né, o fato que estava com a mesma roupa de ontem, né? Então a pessoa usa jaleco para esconder essa. Tem gente que usa, né? Tem gente para tudo. E apenas, ó, uma pequena quantidade de pessoas utilizam o jaleco realmente para segurança, né? Mas aqui, ó, mais uma vez, ó, falando, ó, que o jaleco não está na moda, certo? O jaleco tem micro-organismos, certo? Isso aqui é importante também, ó. Se tá de jaleco na rua, para mim é pipoqueiro, certo? Porque pipoqueiro está no seu ambiente de trabalho. Nós, trabalhadores da saúde, usando jaleco na rua, não rola, certo? Nem na rua, nem para sair para lanchar na lanchonete de lado do hospital, não, certo? Isso aqui, ó, eu tô só para a gente brincar um pouquinho, tem gente que adora tirar foto de jaleco, eu coloquei a carinha aqui. Mas eu lembro que essas pessoas, você conhece alguém que gosta de tirar foto de jaleco aí?
Eu lembro que nós mesmos, ó, somos nós mesmos, né? Aqui é outra turma que eu dei aula, né? Que nós mesmos, nós vestimos um jaleco e tira logo uma foto, né? É até mesmo, não sei se é ritual ou não sei o que é, né? Claro que aqui era um ambiente controlado, certo? Não tinha muito. A gente estava só com aula teórica, então a gente resolveu tirar, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Até se controlar, até eu mesmo, né? Tirar uma foto e já levo.